Boa noite, sou Ivone Silva, secretária-geral do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco e Região, e hoje estou aqui substituindo a presidenta, Juvândia, né, nesse programa Momento com a Presidenta. E hoje nosso tema é redução da maioridade penal. E para esse tema nós temos aqui dois convidados. O Clóvis Tadeu Dias, que é o coordenador do Projeto Travessia, que é uma organização social, que nós já debatemos isso aqui no Momento Bancário aqui também, criada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, que trabalha com adolescentes e crianças em situação de risco com o objetivo de reintegrá-los à família. E também estamos aqui com a Jaqueline Signoretto, professora de Sociologia da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e coordenadora do Grupo de Estudos sobre a Violência e Administração dos Conflitos, GEVAC, da UFSCar. Então, boa noite, Jaqueline. Boa noite, Clóvis. Boa noite. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite para vir aqui debater com a gente nesse momento, Cário. Momento bancário com a presidenta, a Juvândia está aqui hoje, que não pôde estar. Bom, mas antes de começar aqui a debater com eles, hoje o ECA faz 25 anos, né? Então, hoje em todo o estado, aqui teve uma manifestação no estado de São Paulo, mas todos os estados, né, dos 27 estados aí do país, né, tiveram manifestações em relação ao ECA, né? Então, hoje o ato organizado aí, por meio da Frente Estadual, daqui em São Paulo, contra a redução da idade penal, que representa cerca de 70 organizações. E é uma resposta ao presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que fez a votação sobre a redução da maioridade penal. Voltar ao plenário depois de 24 horas já votado e rejeitado. Então, como vocês sabem, foi rejeitado no início, depois de 24 horas ele retornou, fez uma manobra parlamentar, como já tinha feito a manobra em outros assuntos e voltou a esse assunto. Então, antes de começarmos aqui, vamos chamar o vídeo que tem sobre esse ato que aconteceu hoje aqui no Engabaú e na Sé. Vamos lá? O senhor é a favor ou é contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra. Porque é o seguinte, não é bem por aí. Primeiro a gente tem que estruturar a camada educacional do país. Porque não adianta a gente colocar crianças dentro da cadeia, sendo que o Estado ele não estruturou uma educação sólida para isso. Então quer dizer, é muito fácil você pegar uma criança despreparada, desprovida dos direitos e colocar dentro de uma cadeia. Ser contra a redução da maioridade penal é ser contra o aumento do índice de violência. Se a gente tem um número, por exemplo, nacional, que diz que 70% das pessoas que passam pelo sistema penitenciário voltam a cometer o mesmo crime ou um delito pior, enquanto o sistema educacional recupera 70%, então entendemos que colocar os nossos adolescentes, os nossos jovens dentro do sistema penitenciário é potencializar o crescimento do crime. Uma grande marca e um novo futuro! E hoje, o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, aqui no Brasil, o Gary Stahl, ele disse, né, fez uma fala, que a redução é um retrocesso, né, no país, ele fez isso. E também foram divulgados hoje dados, né, sobre o ECA de 2011, que diz que 86% do quem cumpriu medidas socioeducativas no país não tinha completado o ensino fundamental. Esse é um dado importantíssimo, ou seja, as pessoas chegaram lá, mesmo nessa socioeducativa, tiveram a sua primeira aula ou educação no próprio internato. Isso se teve, né? Porque vários estados aí não têm. E que 75% eram usuários de droga, né? Então, e 72% tinham de 16 a 18 anos, né? E 57%, né, nunca foram à escola, não vão na escola também, né? E 21 milhões são medidas socioeducativas. Desses 21 milhões que passaram por medidas socioeducativas, só 0,01% cometeram crimes hediondos, ou seja, mataram alguém ou furtaram e depois mataram, né? Então, o que dizer disso, Jaqueline? O que é? É um retrocesso mesmo? O que foi votado em relação ao ECA? O que acontece com o ECA agora? Me explica também um pouquinho o que é o ECA hoje, né? Como é que ele funciona e o que isso vai retroceder no ECA? Bom, é um grande retrocesso para a democracia brasileira, né? O aparecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente,
ele tem a ver com a democratização do país, né? Democratização pelo qual os movimentos sociais lutaram, pelo qual os partidos de esquerda lutaram, os sindicatos lutaram, né? Então, uma luta social que construiu essa legislação, e não só brasileira. Uma luta internacional, né? 1990, que é o ano em que o ECA foi promulgado, foi um ano, né, que a ONU elegeu para fazer a sua convenção sobre os direitos da criança e do adolescente, e o Brasil foi pioneiro nessa legislação, né, que prevê direitos e garantias fundamentais para a criança e para o adolescente, né, e que também previa medidas de punição pautadas por um paradigma, né, que internacionalmente reconhecido, né, e o Brasil assumiu a liderança na condução desse paradigma com a promulgação do ECA, que é um paradigma de fazer a punição sem retirar essas pessoas da dignidade humana, né? Então, fazer a punição simultaneamente com a integração dessas pessoas na sociedade. Então, medidas socioeducativas no sentido de sinalizar para a pessoa que cometeu um delito, que tem um episódio de violência juvenil, né, de que ele tem que, né, fazer outras opções na vida, que ele tem opções, certo? Que há escolhas e que trabalhar a escolarização dele, trabalhar a profissionalização dele, certo? E trabalhar a cidadania com esse jovem, né? Então, se a gente tira, né, uma parte da população dessa perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos desmontando o sentido de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a gente vai passar a trabalhar com duas categorias de pessoas, né? Aquelas em quem vale a pena o Estado e a sociedade investirem e aquelas em quem não vale mais a pena. Então, essa desigualdade é uma coisa inaceitável, né? Essas medidas de punição, muito ao contrário do que está sendo propagado, né, pela grande mídia, quer dizer, não é verdade que existe impunidade para o adolescente, né? Entre os 12 e os 17 anos, né, e os 18 anos incompletos, o que acontece é que ele recebe uma punição, né, que visa a integração social dele, né? E não que ele abandone a escola, e não que ele abandone os vínculos familiares, certo? Porque se acredita que é isso que vai formar o cidadão. O que está acontecendo hoje com as cadeias no Brasil? Elas estão crescendo, né? É um número crescente de presos, e uma maior proporção que tem havido esse crescimento é na idade justamente entre 18 e 24 anos, né? Porque essas pessoas cometem mais delitos? Não necessariamente, né? Isso pode estar acontecendo porque a polícia visa esse público, visa os delitos que são cometidos por essa camada. Então, quando a gente fala de tráfico de drogas, por exemplo, todo mundo sabe que existe um tráfico de drogas de classe média que é feito por telefone, que é feito em festas, mas a polícia não está visando esta modalidade de tráfico de drogas. Ela está visando aquele cara que está na esquina vendendo, né? E esse é o mais vulnerável, vamos dizer assim, do capitalismo da droga, né? É aquele jovem que está mais visível à ação da polícia, enquanto que a gente tem um tráfico de classe média que não está visível para a ação da polícia. E Clóvis, hoje nós temos políticas socioeducativas quando essa criança e adolescente ela é presa, hoje ou não? Quer dizer, e isso vai resolver prender? Quer dizer, vai lá e prende. Só que você vê vários adultos hoje também que cometeram crimes que também não estão presos, né? Quer dizer, vai resolver? Eu posso sair quando isso aqui foi votado, vai passar de novo agora ao Senado. No dia seguinte eu posso sair na rua muito tranquila porque não vai ter mais crime no país, porque o adolescente vai estar preso ou não? Que é isso que eu escuto, né? Porque eu assisti a votação na Câmara e o meu sentimento era o seguinte, agora eu estou segura, porque os adolescentes vão ser punidos. É isso? O país vai mudar tanto assim nessa... Não é bem assim, né? Eu gostaria de parabenizar, né, os 25 anos do Estatuto e, mais ainda, as pessoas, educadores, a sociedade civil, né, que defende o Estatuto, né, e a gente é meio que uma frente de resistência, né, para que o Estatuto não seja rasgado, né, como já foi feito várias tentativas para fazê-lo, né. Bem, é um mito dizer que o adolescente, e até mesmo alguns, né, que são adolescentes, mas pode dizer que são crianças ainda, né, que não são presos, né, porque são sim, né, existe sim uma ideia de que, como a Jaqueline disse, que não há punição, mas existe punição
e dentro do sistema que esses adolescentes são incluídos, né, não difere muito do sistema prisional para adulto, né? Porque hoje o sistema de socioeducativo, né, aquilo que a gente conhece, as fundações, esses lugares onde os adolescentes são internados, né? Assim que o menino entra, não é nem o estatuto mais que é vigente lá, mas sim o Código Penal. Então, ninguém fala assim, olha, esse menino cometeu um ato infracional. Fala assim, esse adolescente, esse menor, ainda usa essa expressão, né? Cometeu, ele infringiu a lei do código tal, então tem um número lá, sendo que é apenas um ato infracional. Então, assim, ele já está dentro, sim, de um sistema que o pune severamente. O que nós, da Fundação Projeto Travessia, já fizemos, que foi trabalhar com crianças e adolescentes em mídia socioeducativa, é que existe muito pouco investimento nesse menino que cometeu o ato infracional, né? Existe um baixo investimento das políticas públicas nesse sentido. Então, há um não investimento nesse menino como se ele não merecesse mais ser um cidadão, ele galgar outras posições, ter uma educação adequada, uma educação de qualidade, né? Então, o que eu vejo é um sucateamento, às vezes, nessas medidas. E mesmo assim, a gente estava até conversando fora do ar aqui sobre isso, e mesmo assim, ainda dentro dessas medidas socioeducativas, os adolescentes têm um índice muito baixo de reincidência, né? 20% de reincidência, sendo que no sistema prisional é muito mais que isso. Bom, vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos para continuar com o tema aqui da redução da maioridade penal. A consulta para a Campanha Nacional Unificada 2015 já está disponível no site do sindicato. A sua opinião é muito importante e irá nos ajudar nos debates das conferências regionais e nacional. O prazo para responder à consulta é até 16 de julho. Boa noite, sou Ivone Silva, secretária-geral. Estou aqui hoje substituindo a Juvândia, que é a nossa presidenta, né? E continuamos aqui com o tema da redução da maioridade penal. Mas antes de passarmos aqui de novo para continuarmos o nosso debate, para explicar um pouquinho o que é essa PEC 171 que votaram agora na Câmara, vamos ver um vídeo do Leonardo Boff, que hoje esteve aqui no sindicato fazendo uma palestra e nós pegamos aí uma entrevistinha, aí, umas palavrinhas dele. Vamos ver o que ele fala sobre essa questão da redução da maioridade penal. Por que a redução da maioridade penal não é a solução? Porque não vai diminuir a criminalidade. E o pior, que nós não temos instituições adequadas que possam reeducar, ressocializar essas pessoas, para que o recolhimento delas não signifique um castigo, mas signifique uma retomada da educação, da sua identidade, de sentir-se cidadão, que ao voltar à sociedade seja alguém que respeita, que ajude a criar uma consciência diferente de participação. Para jogá-los nas prisões que temos, é jogá-los na pior escola, onde eles aprendem tudo que é de ruim, que pode ser feito. E isso é uma irresponsabilidade dos deputados, do poder público que aprovou essa lei. Eu acho que a solução é criar instâncias saudáveis, onde eles possam trabalhar, estudar, possam conviver e possam ter formas também de sair e acompanhados, para que eles não se sintam punidos, mas se sintam pessoas que cometeram erros, mas que são resgatáveis, porque todo ser humano é um projeto infinito, ele tem 1000 virtualidades dentro, é dar um voto de confiança a ele. Bom, sempre é bom ouvir aí o nosso teólogo Leonardo Boff.
E Jaqueline, e essa PEC, a 171 que foi votada aí, ela vai realmente, é a solução? Ela vai reduzir aí a nossa criminalidade? Quer dizer, o que diz essa PEC exatamente? O que ela diz, né? Como é que ela foi votada? Qual é a abrangência dela? O impacto sobre a segurança das pessoas vai ser nulo, certo? Então, isso é muito importante que a gente diga. Ninguém vai combater a violência com uma medida pontual, certo? E ninguém vai combater a violência aumentando o encarceramento. Como eu estava falando antes, o Brasil já está apostando no crescimento do encarceramento e isso não está tendo o efeito de reduzir as taxas de crimes. Muito pelo contrário, o Brasil continua sendo um dos países mais violentos do mundo, né? Chega a ter 60 mil homicídios num ano no Brasil. E tem 500 mil presos, né? O crescimento do encarceramento não reduziu a violência. Então, isso é um primeiro ponto, certo? Então, nós temos um problema de violência muito grave. E ele tem que ser atacado, né? Mas não é com essa medida e principalmente não é com medidas salvacionistas, com medidas mágicas, com medidas pontuais dessa natureza, né? Então, o que a PEC está propondo? Ela propunha, em primeiro, a redução para todos os crimes, né? Isso não passou. Quer dizer, aquela ideia de que existe um amplo apoio social à redução da maioridade penal, esse apoio não é nem amplo, nem na própria base do Eduardo Cunha, né? Nem isso ele não conseguiu aprovar no Congresso. O que ele conseguiu aprovar foi uma medida só para os crimes hediondos contra a vida, né? Então, ele teve que tirar os crimes do patrimônio, os crimes de drogas, para conseguir aprovar na sua própria base. Mas isso não quer dizer que não volte depois, né? Isso não quer dizer que não volte depois, isso não quer dizer que isso não vai abrir as portas, né, para de agora aprovar outras medidas legislativas que também vão reduzir, inclusive, a maioridade civil, permitindo que possa ter o trabalho, para quem é de 16 anos, trabalho noturno, trabalho, né, de todas as formas de trabalho, para ter permissão para dirigir, para consumo de bebidas, para o casamento, certo? Então, tudo isso vai abrir as portas para que todo o sistema de redução, né, todo o sistema de maioridade no Brasil passe a respeitar os 16 anos, né? Agora, esse vai ser o efeito mais concreto. Do ponto de vista da violência, o efeito vai ser nulo, vai ser ínfimo, né? Ele só vai ter o efeito de inchar mais ainda o sistema carcerário, que não resolve o nosso problema. Por quê? Aprovando do jeito que está hoje, né, para os crimes de homicídio vão passar a ser julgados na justiça comum. O judiciário no Brasil hoje leva de 3 a 8 anos para julgar um homicídio. Ou seja, então, o ECA hoje é muito mais eficiente do que a nossa justiça comum, né? Porque nós temos vários casos aí de adultos, né, após 18 anos, cometeram o crime e estão soltos até hoje. A investigação do crime de homicídio é muito sofisticada, ela é muito demorada, ela envolve muitos detalhes, né? Ela envolve o julgamento no tribunal do júri e se calcula que hoje no Brasil se leva até 8 anos para ter uma condenação. Enquanto o famoso Champinha aí, foi Champinha, né, que cometeu aquele crime, está preso até hoje. Conhecemos vários outros que cometeram o crime, que, né, principalmente contra a violência contra a mulher aí, que é uma coisa horrorosa, né, no Brasil, estão soltos, né? Então, o problema é assim, ó, fazer medidas pontuais, medidas mágicas, medidas só para aumentar a popularidade do Congresso, né? Isso tem efeitos desastrosos, certo? E não vai resolver o nosso problema. E, Clóvis, então qual seria a solução? Quer dizer, que o Travessia tem experiência nisso, né? Que ele trata a criança, que era no meio da rua, e leva para o seu lar, né? Faz esse trabalho socioeducativo. Quer dizer, esse é o melhor, assim? E o que acontece também com os conselhos tutelares hoje? Quer dizer, com o ECA, qual é a função que terá os conselhos tutelares aí também, né? Porque aí ele vai ter que agir só até os 16 anos, né? Quer dizer, muda muita coisa. Quer dizer, o que muda também, né, de tudo isso? Então, eu ainda aposto piamente que a grande solução, não só para os meninos que cometem ato infracional, mas para toda a juventude brasileira, é o investimento na educação, né? Porque é um investimento em educação que nós não podemos fazer sozinhos, né? Você tem que ter uma rede, né, que trabalhe em conjunto para que isso possa dar resultados efetivos, né? Porque o que existe hoje é um não investimento nesse público, e é um investimento num público já escolhido, né? Porque, logicamente, que com a redução da maioridade penal, a gente tem certeza, como a Jaqueline já falou, que não vai ser
universalizado isso. Vai ser para um grupo determinado de pessoas já escolhidas para que seja aplicado, essa punição ECA, seja acaba? mais... Então, a PEC, né, que é uma emenda à Constituição, a proposta dela é a alteração do Estatuto, que é uma lei, se não me engano, pétrea, né, que não poderia ser mexida, que é mais uma violência já escancarada nesse sentido, né? E em relação aos conselhos tutelares, a proposta do conselheiro tutelar é fazer a defesa e garantia dos direitos de criança e adolescente e qualquer adolescente. E só há no Estatuto da Criança, em relação à infração, quando o juiz determina que esse adolescente que cometeu infração, ele precisa de uma medida socioprotetiva, né? Aí saiu da Fundação Casa, por exemplo, ele precisa ir para um acolhimento institucional, então o Conselho Tutelar precisa garantir essa vaga para ele nesse lugar. Então, para vocês verem como que a lei funciona assim para o infrator. Nem o menino comete ato infracional, o Conselho Tutelar não pode fazer nada para resolver isso. Tem que ser na frente do juiz, na frente ele vai ter uma oitiva com o juiz tal, que vai determinar a medida socioeducativa para ele. E a maioria dos países também não adotam isso, né? Eles adotam a maioridade penal a partir dos 18 anos. A maioria dos países que adotaram, né, que reduziram, agora o caso da Espanha, se não me engano, e da Alemanha, retornaram a isso porque não foi efetivo. Então, os países que aplicaram a redução da maioridade penal não resolveu o problema da violência. Ou seja, realmente nós estamos na contramão da história, é isso. Então, todos os países já estão aumentando a sua maioridade penal, nós estamos reduzindo a nossa maioridade penal. Agora, o que nos entristece é que está sendo vendido isso como solução a todos os nossos problemas de violência, né? Então, como se tudo isso resolvesse todos os nossos problemas. E isso que é o pior, né? E não acho também que toda a população concorda com a redução, né? E hoje, esses atos que tiveram no Brasil inteiro prova isso, que tem vários movimentos da sociedade civil que discordam disso, né? E a CUT, que é a central que nós somos filiados, ela também é contra a redução da maioridade penal, né? Que nós concordamos que o ECA é um avanço, né? E o Travessia, quando foi pensado exatamente nisso, né? Como é que você pega a criança e trata a criança como criança e não como adulto, né? Não basta misturar tudo no mesmo espaço para achar que vai resolver todos os nossos problemas, né? Então, eu queria aqui agradecer a Jaqueline, o tempo passa muito rápido aqui, agradecer o Clóvis e também lá no site do Travessia, né, Clóvis, tem lá uma carta aberta, não sei se já está aqui também, dizendo que a Fundação de Repúdio a isso, a Fundação Projeto Travessia, escreveu uma carta de repúdio à redução da maioridade penal. Então, está lá a carta também, tá? Os motivos que o Projeto Travessia também são contrários a isso. Então, queria agradecer a todos e a todas que estão ouvindo o nosso programa, que assistiram, e até o próximo Momento Bancário. Boa noite.